Que a graça e a paz de Cristo esteja contigo, com a sua família e todos que te cercam. Que Deus te abençoe. E mais uma vez nós estamos juntos para falar um pouco do amor de Cristo, para orarmos e pedimos ao Senhor que nos dê a sua devida sabedoria, que nos dê a sua mão, que nos dê o livramento diante dessa realidade em que o nosso país, em que o mundo está enfrentando. Então você está convidado a estar mais alguns minutos conosco, a fim de refletirmos um pouco, pensarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses, abra, acesse ou acompanhe na tela do seu smartphone ou da sua televisão, o texto de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Nós vamos lendo pausadamente, assim nós vamos comentando entre os versículos. Versículo 1 de Colossenses, capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ora, o texto ele começa dizendo o seguinte: vocês que ressuscitaram com Cristo, só pode ressuscitar aquele que está morto. Nós entendemos pela palavra de Deus que o único que ressuscitou, ou seja, que tornou a vida, que saiu dos mortos, está junto ao Pai, é Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, quando nós tomamos a decisão de entregarmos a nossa vida a Ele, quando nós tomamos a decisão de renunciarmos o nosso eu, de renunciarmos a nossa carne, de renunciarmos os nossos pecados, nós nos tornamos ressuscitados juntamente com Cristo. Ora, nós falamos que só pode ser ressuscitado aquele que está morto. Morto para quê? Morto para eu mesmo, morto para você mesmo, morto para os seus desejos, morto para as nossas transgressões, delitos e pecados, morto para as nossas iniquidades. Nós precisamos ter consciência todos os dias de que nós morremos com Cristo. E se nós morremos com Cristo, a condição de ressuscitar é estar morto. Então, se nós ressuscitamos, é porque nós todos os dias escolhemos morrer, escolhemos a cruz de Cristo. Glória a Deus por isso. Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 5, reforça a nossa palavra. Diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pois pela graça vocês são salvos. Então nós fomos escolhidos pelo Senhor quando ainda estávamos, segundo Efésios capítulo 2, versículo 4 e especificamente o 5. Nós estávamos mortos em nossas transgressões. Então, enquanto nós estávamos mortos, Deus nos escolheu para ressuscitarmos com Ele. Olha que bênção, meu irmão. Você é alguém, você é um ser vivo, você que escolheu, você que tomou a decisão diante do Senhor, você que se arrependeu dos seus pecados. Você é alguém especial, porque a maior riqueza que eu e você podemos ter é a certeza de morarmos no céu com Cristo. Glória a Deus por isso. Versículo 2 continua, do capítulo 3 de Colossenses. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Salmo 121, versículo 1.
Davi ele começa dizendo assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ora, Davi ele sabia, como servo de Deus, que o socorro dele só podia vir do alto, que o socorro dele só podia vir dos altos montes, o socorro só podia vir do Senhor. Aliás, uma curiosidade geográfica, Jerusalém ela fica para o alto. Então, antigamente, quando muitos oravam, estavam fora de Jerusalém, quando os judeus oravam, estavam fora de Jerusalém e estavam vendo, né, ali as maravilhas de Israel, oravam em direção a Jerusalém. Mas para olhar para Jerusalém, tinha que olhar para o alto, subir os olhos, porque Israel fica no monte, Israel fica no alto. E isso simboliza o nosso Deus, isso simboliza Jesus Cristo sobre a nossa vida. Nós precisamos olhar não para aquilo que está na terra, mas sim para aquilo que está no céu, não valorizando ou hipervalorizando os nossos bens materiais, mas valorizando sim aquilo que não se corrompe, aquilo que é eterno. E olha no versículo 3, o apóstolo Paulo continua: pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo. Em Deus, a nossa vida, ela se encontra abrigada, escondida no Senhor. Ainda o salmista Davi, ele continua no Salmo 119, versículo 114, na primeira parte, na parte A do versículo: tu és o meu abrigo e o meu escudo. Esse abrigo significa esconderijo. Nós nos escondemos no Senhor. Nós nos escondemos na sombra da cruz. Então, nós que morremos para a nossa carne, morremos para o nosso eu, estamos completamente abrigados, protegidos pelo Senhor. Você não está anal, você não está só, você não se encontra no meio dessa pandemia desesperado, sem esperança, porque a nossa esperança, aliás, a nossa única esperança é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso único Salvador. E se você o tem, como único suficiente, você possui toda a riqueza do mundo, você possui toda a segurança do mundo, então não tem o porquê ficar desesperado. Confie no Senhor. Versículo 4 do capítulo 3 de Colossenses continua, apóstolo Paulo falando que quando Cristo, que é a sua vida, nossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que manifestação será essa? É a volta de Cristo, manifestada em quê? Porque quando Cristo veio, o segundo Adão, ele veio em forma humana. Ele no seu corpo, ele veio despido da sua forma de glória. Mas quando ele vir pela segunda vez, quando ele vir para buscar os seus, ele vem com seu corpo diferente. Ele vem com um corpo de glória. E nós receberemos o mesmo, nós, aqueles que não tiverem adormecido em Cristo, aqueles que não tiverem morrido, nós receberemos este mesmo corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo sem mácula, sem mancha. Isso é uma esperança para nós. Isso é uma palavra de vitória para nós. Versículo 5, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Enquanto nossos corpos não forem transformados, enquanto nós não recebemos o corpo de glória, nós ainda vivemos na natureza humana. Mas essa natureza não pode prevalecer sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, porque em nós habita o Espírito, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito e não carne. E quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, irmãos. Impureza significa mente carnalizada, mente carnal.
Ora, eu conheço pessoas que gostam de soltar piadas de caráter sexual. Isso é carnalidade, piadinhas de mau gosto. Aliás, se assentam na roda dos escarnecedores. Para quê? Para fazer piadas, para ficar bem com a turma, para ficar bem com a galera. Porque todo mundo solta, porque todo mundo fala, por que eu não vou falar? Se você é um cristão, se você é um servo do Senhor, fuja dessas coisas. Isso é carne, meu irmão. Isso é carne, minha irmã. Por favor. Impureza sexual também se dá nas palavras de duplo sentido. Ora, tem pessoas que quando vão falar, quando vão conversar, a conversa delas parece que é tudo no duplo sentido. Está sempre pensando no lado, no apelo do sexo. Ora, irmãos, isso é carnalidade. Então você conversar com piadas de caráter sexual, palavras de duplo sentido, olhares indecentes, olhares libidinosos. Tem gente que parece que engole a outra só no olhar. Irmão, minha irmã, fuja disso. Isso é carnalidade, isso é viver segundo a natureza humana, a natureza da carne. E nós que nascemos em Cristo, nós não vivemos debaixo dessa natureza, vivemos debaixo da natureza de Cristo, a natureza santa. Então vamos lá, imoralidade sexual, continuando, Impureza, paixão. Tem aqueles que vivem por paixões. Você sabe o que é uma paixão? Paixão é aquela coisa que sobe a sua cabeça e você não pensa em mais nada. Você só quer aquilo. É o seu desejo aflorado. Isso é carnal, meu irmão. Você não cumpre os seus desejos. Você não vive para cumprir os seus gostos. Você não vive para cumprir e satisfazer a sua carne. Você vive para o reino de Deus. Você vive para o Senhor. Então submeta a sua carne, submeta o seu desejo ao Senhor. Não se entregue às paixões humanas. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. As paixões são enganosas. Ora, uma hora você está querendo muito alguém ou alguma coisa. E aí quando você consegue esse algo ou alguém, você luta por aquilo, depois você percebe que aquilo não satisfaz a sua carência, aquilo não satisfaz a sua necessidade. Tem algumas pessoas ainda que dizem que eu tenho dedo podre para mulher, eu tenho dedo podre para homem. Não. Ninguém nasce com dedo podre. Você faz escolhas mal feitas, você faz escolhas erradas, você faz escolhas segundo as suas paixões. Você precisa aprender a fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E não a voz que você acha que é de Deus, mas é da sua carne. E isso são paixões humanas. Não se entregue a elas. Aqueles que vivem por maus desejos e a ganância, que é a idolatria. Quando a palavra de Deus fala sobre ganância, ganância é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. A glória de Deus é indivisível. O que significa isso? Deus não divide a sua glória com ninguém. Então não coloque o seu marido em primeiro lugar, não coloque o seu filho em primeiro lugar ou a sua filha. Não coloque o seu trabalho em primeiro lugar, não coloque as suas posses em primeiro lugar. Porque tudo que estiver em primeiro lugar no seu coração, Deus vai retirar. Deus vai retirar, porque o primeiro lugar na minha vida e na sua vida precisa ser de Cristo Jesus. Todas as demais coisas ocupam os próximos lugares. Então cuidado com a ganância, cuidado com os seus desejos, porque eles podem te enganar. Ou eles vão te enganar. O texto continua no versículo 6. É por causa dessas coisas. Que coisas? Idolatria, paixões, desejos maus, imoralidade sexual, impureza. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Olha só. Olha por que Deus se ira. Sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticaram no passado,
costumavam viver nelas. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve a carta a Colossenses, ele está escrevendo a crentes. Por isso que ele pronuncia o verbo no passado. Olha no versículo 7, aos quais vocês praticaram no passado, já se foi, não se pratica mais. Crente não pode viver na carne. Crente precisa viver no Espírito. Crente precisa viver na unção do Espírito Santo. Carne se vive no passado. A carne se vive com aquele que não conhece a Cristo Jesus. Então fuja dos frutos da carne e obedeça. Versículo 8, mas agora abandonem todas estas coisas. E olha o reforço que o apóstolo Paulo dá. Que coisas são essas que é para abandonar? Toda ira, né? Toda raiva, toda indignação, toda maldade, toda maledicência. Maledicência é falar mal dos outros. Irmão, cuidado com isso, né? Ficar futricando. Tem gente que gosta de falar mal dos outros. Tem gente que vive para falar mal dos outros, irmãos. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus, fuja dessas pessoas. E se você pratica esse tipo de ato, se arrependa disso. Deixa a vida dos outros para lá. Aliás, ore pela vida deles. Nós precisamos orar pela vida uns dos outros. Tiago, capítulo 3, diz que numa mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Ou jorra um ou jorra outro. Então você que é nascido de Cristo precisa jorrar água doce. Você precisa ser bênção. Você precisa levar a palavra de paz. Cuidado com a sua vida. E o texto ainda continua. Não pratique linguagem indecente no falar. Não fale palavra torpe. Não fale palavrões. Não seja boca suja. Ah, pastor, mas de vez em quando falar não tem problema? Tem! Isso é carnal. Quando você fala um palavrão, significa que você desobedeceu o Espírito, você entristeceu o Espírito, e a tua carne está falando mais alto. Irmãos, nós não somos carnais, nós somos seres espirituais e precisamos viver o tempo todo no Espírito. Então, quando nós não falamos palavrões, nós estamos em obediência completa ao Espírito Santo. Portanto, você que tem a boca suja, limpe com o sangue de Cristo essa tua boca. Em nome de Jesus, não seja carnal, seja espiritual, com o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. O texto ainda continua na exortação, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Irmãos, falemos a verdade. A verdade muitas vezes dói, mas a verdade é muito melhor do que qualquer tipo de mentira. Nós não podemos agir em mentira, nem para com os nossos irmãos, nem para com os outros. Se você tem um negócio, se você tem algo que Deus te deu, algum comércio, você não pode viver na mentira no seu comércio. Você não pode viver enganando as pessoas, porque quem mente, seja os irmãos da fé, seja os de fora, pratica carnalidade. É ser crente carnal. Não adianta você mentir o tempo todo, né? E quando nós estávamos podendo sair sem o isolamento social, ir à igreja e fingir que está tudo bem, porque é alguém que conhece a sua vida, que conhece o seu coração. Então não minta, fale a verdade. Olha só, o versículo 10 diz o seguinte, aquele que fala a verdade, ele se reveste do novo. Ele se reveste a imagem de Cristo. Antigamente, as pessoas eram distinguidas, né? eram distintas de acordo com as suas vestes. Então as pessoas reconheciam a classe social e até de onde vinham, né? De qual região vinham, de acordo com a vestimenta. Ora, como você está vestido para os outros? Você só está vestido para os que são cristãos?
A sua vestimenta de Cristo precisa ser principalmente para aqueles que não conhecem a Cristo, porque eu e você transmitimos Cristo Jesus através da nossa linguagem, através da nossa expressão, através do nosso modo de ver, o nosso modus operandi. Irmãos, nós precisamos ter um viver santo diante dessa sociedade tão corrompida, dessa sociedade que anda de mal a pior. Nós não podemos ser mais um, nós não podemos copiar o mundo que precisa nos copiar. Não é a igreja que tem que invadir o mundo, não é o mundo que tem que invadir a igreja. E sim a igreja que deve transformar o mundo. Você tem transformado o mundo? Você tem transformado a sua família? O que a sua família fala de você? O que os seus amigos do trabalho falam de você? Você tem demonstrado o amor de Cristo? Não adianta você decorar a Bíblia. Não adianta você saber textos de cor e salteado. Se você não vive o caráter de Cristo, se você pratica os frutos da desobediência, você está se enganando a si mesmo. Pode ganhar o mundo, mas o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Se arrependa. Se arrependa. Essa é uma palavra de arrependimento, porque você precisa vestir as vestes de Cristo, aquelas vestes aos quais Jesus deixou para nós na cruz do Calvário. Versículo 11, último. Nessa nova vida, na vida com Cristo, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Não há distinção. Deus é por todo aquele que lhe obedece. Deus é por todo aquele que se entrega, independente de sua classe social, independente da nação aonde você nasceu, independente de forma que você se veste, independente de onde você trabalha. Se você é uma regenerada, um regenerado por Cristo, Cristo é o mesmo para todos. Irmãos, que Cristo seja tudo em todos, em nós. Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no seu coração, faça morada e faça transformação, a fim de que quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, estiver analisando, sondando o seu coração, ele possa encontrar um lugar habitável, aonde ele se agrade, porque o Espírito Santo habita em todo aquele que crê em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é verdade, a Tua palavra também nos confronta, a fim de que nós possamos viver uma